Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Estou aqui com o ex-oficial do Exército dos Estados Unidos e analista geopolítico, Stas Krapivnik. Stas, bom te ver novamente. Bom te ver também. Espero que você tenha tido boas férias. Sim, Trabalhar todos os dias nas férias. Ótimas férias. ei, isso é a vida corporativa, sabe? Quando eu trabalhava na Halliburton, eu tinha 4 semanas de férias, exceto que eram todas tipo férias de 20 horas de trabalho por semana, sabe? A esposa e as crianças estavam na praia, e eu lá em reuniões por chamadas remotas, tipo, poxa. Bem, aqui temos uma guerra histórica de proporções épicas. Pessoal, deixem o like porque temos coberto isso todos os dias e isso realmente ajuda a impulsionar o programa. Se eu queria começar, claro, temos os acessos de raiva de Trump, que já vamos abordar. Ele está furioso agora, atacando todo mundo. Um dos grandes motivos para isso, que tem sido pouco noticiado, é que o Irã basicamente atacou um petroleiro na costa de Dubai. Isso acontece depois de grandes ameaças contra o sistema energético do Irã. O navio estava totalmente carregado, segundo a Reuters, e logo depois disso, o preço do petróleo disparou de forma impressionante, $3 inteiros em questão de horas. Agora, o preço médio da gasolina nos Estados Unidos é de $4 por galão. E aqui está o relatório do próprio Kuwait, da Kuwait Petroleum Corporation. Um enorme petroleiro kuwaitiano foi alvo direto e citando pecaminoso de um ataque iraniano enquanto estava no porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e foi totalmente destruído. Carregado. Stas, o Irã continua revidando. Continua atacando esses alvos muito estratégicos, especialmente os petroleiros. Donald Trump está dizendo que o Reino Unido, a França, a Europa, todos, podem obter seu próprio petróleo do Estreito de Hormuz. Ele parece estar ficando um pouco nervoso com o que está acontecendo. Onde você vê a guerra agora? Especialmente porque parece que o Irã, e você pode me questionar se eu estiver errado ou me corrigir, assumiu a iniciativa nesta guerra. O Irã está desferindo golpes, e parece que os Estados e seus chamados aliados estão apenas respondendo, reagindo. É pecaminoso. É muito pecaminoso. Sabe, nesse ponto eu não sei mais o que dá pra fazer. É simplesmente pecaminoso. Quer dizer, sinceramente, é pecaminoso até discutirmos isso. Porque Donald Trump, que não pode mentir, nos disse que obliterou, destruiu. Ele continua usando a palavra dizimou de forma errada. Realisticamente, acho que ele quer dizer dizimou, sabe? 1/10. O Irã, tipo, todo dia o presidente venceu enormemente. Ele venceu enormemente. Ele venceu tanto que está cansado de vencer. Quer dizer, ele destruiu todo mundo. Não sobrou nada. E é pecaminoso até mencionar que o Irã ainda está revidando, porque a gente nem sabe o que ele está revidando. Tá tudo destruído. Quer dizer, acho que disseram que destruíram tipo 120 navios da marinha iraniana. Não sei de onde diabos eles tiraram tantos, mas acho que estão abatendo. Bem, eles afundaram algumas balsas, então acho que agora isso conta como navio de guerra. O problema é que quando o Irã disse, temos cidades subterrâneas de mísseis, temos tudo preparado, vamos revidar, eles não acreditaram. Eles não acreditaram que a Rússia iria enfrentar a Ucrânia se continuassem avançando em direção à fronteira. Eles mentem o tempo todo, então acham que todo mundo também está mentindo. Eles não sabem lidar com pessoas quando estão dizendo a verdade. E então o Irã atirou. E sabe, com a atitude certa, o Irã está fazendo a coisa certa, porque não está revidando na mesma moeda. Revidar na mesma moeda é inútil, porque o Ocidente venceria nesse tipo de jogo. Isso seria morrer por 1000 cortes. O Irã está dizendo, ok, você nos cortou uma vez, nós vamos arrancar seu braço fora. Quando você gritar, é só um arranhão, nós arrancamos o outro braço, sabe, e assim por diante. Sim, você entendeu a referência. É que, sabe, eles atingiram 2 universidades iranianas. O Irã disse, todas as universidades americanas e israelenses tirem seu pessoal daí, porque nós vamos simplesmente acabar com todas elas.
Israel destruiu 2 siderúrgicas iranianas. O Irã atingiu 6 usinas de aço, incluindo a principal de Israel. E assim por diante, e mais 5 outros na região. Eis o ponto. Você tira um olho, nós tiramos seu rosto. Você tira outro olho, nós tiramos sua cabeça. E é isso que o Ocidente... Bem, essa é a única mensagem que o Ocidente consegue entender. É preciso tornar a dor grande o bastante para que esses países recuem. Agora, os Emirados Árabes Unidos parecem ter um desejo de morte. Eles realmente querem algumas daquelas ilhas. Veem o poder americano como o meio de colocarem as mãos nelas. Mas, por algum motivo, não estão percebendo que esses 7 pequenos estados artificiais em uma confederação não podem sobreviver sem eletricidade e usinas de dessalinização, porque estão grosseiramente superpovoados em relação aos recursos da região. E se esse desejo de conquistar aquelas ilhas e controlar o Estreito de Hormuz for destruir toda a sua entidade, os territórios trilaterais vão simplesmente voltar a ser deserto. E acho que eles terão cidades pós-apocalípticas para filmar filmes, especialmente quando a areia começar a soprar. Mas quero dizer, é isso que estamos enfrentando. E Trump, meu Deus do céu, homem, aquele sujeito é... A única coisa que os iranianos estão tirando disso é que deixaram o Trump todo atrapalhado, como uma adolescente em um show de boy band. Eu não quero ele. Sim, eu quero ele. Por favor, matem ele. Ah, não. Sim, vai lá pegar ele. Nós vamos pegar ele. Ah, não. A gente precisa dele. Ah, seus desgraçados. É como uma namorada que termina com você, então você termina com ela. Não quero mais namorar com você. Eu também te odeio. 5 minutos depois, podemos conversar? Não, eu te odeio. 5 minutos depois, posso passar aí para pegar minhas coisas? Não, eu te odeio. Meu amigo pode ir aí? É só, sabe, isso é o chilique, a birra. O Trump está simplesmente perdendo o controle. E você está ali, vendo o cara perder totalmente o controle. Quer dizer, alguém precisa manter ele longe daquele maldito telefone. Primeiro, ele precisa de um filtro e de um gerente. Ele tem os polegares nervosos. Céus. Ele também está começando a ter aquela atitude de velho ranzinza, em que tudo o irrita e as emoções vêm antes que ele consiga se controlar. Uma coisa é gritar com quem está por perto. Outra é postar isso no equivalente dele ao Twitter, o Truth Social, e 1 bilhão de pessoas verem antes que ele tenha pensado em qualquer coisa. E o Trump é simplesmente instável. Quero dizer, essa deve ser a mensagem que qualquer líder mundial que esteja observando tirou disso. Tipo, Jesus, esse cara é completamente imprevisível. Ele não consegue controlar as próprias emoções. Obviamente, ninguém está controlando o que ele publica. Ruim para ele, ruim para a Casa Branca. Então você sabe, o Irã vai pensar, estávamos certos. Enfim, é só observar o comportamento errático do Trump. Watch Trump's erratic behavior. Stas, I'm wondering if you could... Sim, Stas, eu queria saber se você poderia falar sobre a continuidade desses ataques do Irã, a importância de atingir os petroleiros, o que isso significa para os Estados Unidos. Pete Hegseth esteve aqui hoje de manhã dizendo que tudo foi obliterado e que eles basicamente concluíram o trabalho. A mudança de regime chegou. Eles repetiram várias vezes que a Marinha do Irã, seus sistemas de armas, etc., foram eliminados. Mas, mesmo assim, o Irã continua atacando petroleiros. E este foi grande. Há rumores de que pode haver um vazamento na costa, que o navio estava totalmente carregado, e isso causou um enorme salto nos preços do petróleo, com um único ataque. Quero dizer, isso está nos causando muitos problemas, e eu queria saber se você poderia falar sobre a importância militar disso e por que o Irã tem agido dessa forma, em vez de, de outra maneira. Sabe, estou surpreso que esse ataque em particular tenha causado um aumento de $4 ou $3. Quero dizer, esse deve ser o quê? O 12º ou 15º petroleiro que foi destruído, esteja ele vazio ou cheio.
O problema com todas essas trocas é que existem os fundamentos. E depois há o bem. Isso provavelmente representa cerca de 20% da formação de preço. Os outros 80%, ou algo em torno disso, são baseados em emoções. Tipo, uau, agora perceberam que os petroleiros vão ser atacados, porque já não houve uma dúzia deles atingidos? Houve um que tentou atravessar o Estreito de Hormuz e ele foi atingido ontem. Então agora, isso aqui os irrita. É incrível. Isso só mostra o quanto, bem, primeiro, o viés de normalidade, porque as pessoas não querem admitir o que já vem acontecendo há um mês. Depois de um mês, finalmente estão dizendo, ok, isso não vai acabar tão cedo. Então esse é um ponto. Mas sabe, antes de tudo, vamos falar sobre os efeitos em cadeia. O primeiro efeito em cadeia é o custo do seguro. Quero dizer, esse é um efeito imediato. A maioria desses petroleiros é segurada pela Lloyd's de Londres. A Lloyd's de Londres não vai pagar o seguro. O trabalho das seguradoras não é pagar indenizações. O trabalho delas é arrecadar dinheiro. As pessoas interpretam mal o que realmente é uma companhia de seguros. Elas farão de tudo para não te pagar. Mas neste ponto, elas vão disparar essas taxas. At this point, they're going to be skyrocketing those rates up. I can't even imagine how much. Quer dizer, eu nem consigo imaginar quanto eles arrecadaram. Provavelmente eu deveria procurar isso, se tiverem publicado em algum lugar. Além disso, os efeitos colaterais de longo prazo, dependendo de onde o petroleiro estava, se for perto de algum desses navios que ficam nas rotas por onde futuros petroleiros terão que passar, vai ser preciso dragar a área. Isso significa ainda mais tempo antes que qualquer uma dessas instalações possa reabrir. E também, se você olhar para Dubai, sabe, se você já foi a Dubai, eles têm praias muito bonitas. Quer dizer, tinham praias muito bonitas, porque agora vai ter óleo batendo nelas. Então, se eles conseguirem sobreviver a tudo isso, e de novo, os Emirados estão loucos para entrar em guerra, entrar totalmente em guerra. Aparentemente estão implorando para os Estados Unidos continuarem e querem enviar seu exército de 65 mil homens. Então, na verdade, provavelmente são cerca de 20 mil tropas de combate, e o restante são as tropas de apoio, o resto e sobra. Obviamente, isso não é um exército muito grande, mas eles querem entrar junto com os Estados Unidos e tomar as ilhas que desejam reivindicar. Mas a questão é, se as usinas de dessalinização deles forem atingidas, acabou, esses países estão perdidos. Vai haver um número enorme de vítimas. Quero dizer, a temperatura está em 45 graus agora e vai subir. O verão ainda nem chegou. O corpo humano, nesse tipo de ambiente, com esse calor, com o vapor d'água evaporando direto da pele, um dia sem água, e você está acabado. Todos esses 7 pseudo-estados Emirados dependem 100% das usinas de dessalinização, porque antes do petróleo, eles eram apenas fortes de tijolos de barro. Eram pequenas aldeias com um forte de tijolos de barro para o senhor da guerra local e um pequeno pier. A grande maioria da população era composta por nômades beduínos. Esse era simplesmente o ambiente em que viviam. Mas por causa da tecnologia, do dinheiro vindo do petróleo e do gás, e do sistema bancário ligado a esses recursos, além do puro consumismo, porque é basicamente o que eles têm, conseguiram crescer e se transformar em enormes metrópoles. Mas, novamente, essas metrópoles não conseguem se sustentar sozinhas. Precisam que os alimentos sejam trazidos de fora. Elas não podem. Bem, tudo bem, um ser humano pode passar fome por algumas semanas antes de morrer, dependendo de quão gordo ele é. Talvez dure um pouco mais. Mas a questão é que ele não pode viver muito tempo sem água. E é aí que está o calcanhar de Aquiles deles. O calcanhar de Aquiles, sabe? Aquela flecha entra e pronto, é fim de jogo. E é fim de jogo em questão de dias para milhões de pessoas, literalmente. Não dá para tirar essas pessoas fisicamente. Não dá, mesmo que o Irã diga, e provavelmente diria, coloquem o máximo possível delas em tanques, tirem-nas de lá para que não morram de desidratação. Mas há gente demais. Então não sei o que eles estão pensando. O efeito colateral a longo prazo para essas entidades será o declínio financeiro, o declínio econômico.
provavelmente nunca vão se recuperar totalmente desta guerra. O Irã vai se recuperar, eles não. Porque o Irã tem uma economia completa, produz sua própria comida, tem sua própria água, fabrica. Esses são pequenos estados artificiais. O Catar é um pequeno estado artificial. O Bahrein é mais ou menos. Qatar is an artificial state. Bahrain is kinda. It's bigger, obviously. Quer dizer, é maior, obviamente, economicamente do que o Irã. Mas o Catar também é, em grande parte, deserto. Todos eles realmente cresceram por causa do petróleo e do gás. Então, se você tirar isso, veja o Kuwait. Depois de 91, 92, era a joia do Golfo Pérsico. Nunca se recuperou totalmente. Já se passaram 30, 34 anos, e eles nunca se recuperaram completamente. São uma sombra do que eram antes de 1991, quando os americanos fizeram Saddam invadir o Kuwait de forma estúpida. O Kuwait costumava ser a 19ª província do Iraque, e eles estavam roubando petróleo iraquiano. Tudo isso era verdade, mas foi uma armadilha para atrair os Assassins ainda mais para o Golfo, colocando Saddam lá. E eles nunca se recuperaram, então não acho que nenhum desses vá se recuperar. E isso se ainda houver algo de que se recuperar. Quero dizer, quanto mais isso durar, pior fica para eles. Então isso é impressionante, esses caras dizem, ei, vamos continuar essa guerra. Essa tem sido a mensagem. Vamos continuar essa guerra. Mas Trump, aliás, disse, não, vocês é que vão pagar por esta guerra. Agora, eles têm que pagar por isso. E pagar com o quê? A própria base de todas as suas economias está sendo destruída. Por causa dos Estados Unidos. Eles podem. Há muita coisa com que eles podem pagar. Não se esqueça de que o dinheiro deles está guardado em bancos americanos. E em bancos ingleses, eu acho. Em bancos ingleses, eles vão estar realmente seguros. Eles têm dinheiro em bancos americanos e o ouro deles está na América, em Fort Knox. Adeus. Sabe, vocês vão acabar tendo que pagar por isso. Como vão reconstruir seus países sem esse dinheiro? Esse não é o nosso problema. Bem, vamos falar sobre outra entidade que talvez não se recupere disso. E essa é Israel. Porque veja, Stas, enquanto conversamos, Israel está sendo duramente atingido em Tel Aviv com as submunições Karashima 4. Isso está acontecendo todas as noites. E todos os dias vemos esses ataques simplesmente devastando Israel. E apesar de tudo isso, apesar do fato de que agora estás, há relatos de dezenas de israelenses tentando sair pelo Egito porque Ben Gurion está fechado, Israel está em uma posição muito semelhante ao Golfo. Eles estão dizendo que vão continuar fazendo isso pelo tempo que for necessário. E mesmo com Trump vacilando na questão do Estreito de Hormuz, e sobre se essa guerra vai ou não ultrapassar o prazo de 4 semanas que ele estabeleceu, parece que isso sempre muda. 4 dias, 4 semanas, 4 meses. Sim, 4 semanas, 4 segundos. Dá tudo no mesmo. Mas o que você acha disso? Porque há relatos de que Israel nem está mais interceptando 20% desses mísseis. Por quanto tempo eles ainda podem continuar? Qual é a sua avaliação sobre a situação de Israel à medida que essa guerra prossegue? Bem, quanto à interceptação, é preciso lembrar que uma boa parte das defesas aéreas israelenses nunca foi projetada para mísseis balísticos. O Domo de Ferro foi desenvolvido para interceptar foguetes do Hamas e do Hezbollah. Foguetes, não mísseis. E o que quero dizer com isso é que o Hamas fabricava foguetes caseiros, certo? Então eles lançavam uma centena deles, ou talvez 30, tanto faz. Eles iam para onde quer que fossem, porque é como um rojão, você lança e o foguete de garrafa voa mais ou menos na direção que você apontou. Não há sistema de guiagem. O Hezbollah era um pouco mais sofisticado, mas a maioria do que eles disparam é equivalente a foguetes Grad de 122 milímetros, que novamente são foguetes. Você simplesmente satura uma área com um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, como o Grad, e dispara cerca de 12 foguetes que explodem em uma mesma região. E é assim que se faz a saturação.
E era nisso que eles estavam atirando. E o sistema Domo de Ferro foi feito para isso. Eles não são muito rápidos em comparação com, digamos, mísseis balísticos modernos. Não estou falando de hipersônicos. O míssil balístico é basicamente supersônico quando está em trajetória descendente. Às vezes ele atinge a mesma velocidade de um hipersônico. A diferença é que não possui o veículo planador manobrável. Então é apenas um arco balístico. Mas o domo de ferro não foi feito para isso. Ele não consegue alcançá-los, nem rastreá-los rápido o suficiente. Ele serve para interceptar foguetes maiores e projéteis de 120 milímetros lançados por sistemas de foguetes ou GRAD, especialmente aqueles sistemas GRAD mais antigos. A parte inteligente do domo de ferro é que ele calcula a trajetória balística de cada míssil que se aproxima, e se parecer que vai cair no deserto ou em áreas pouco povoadas, simplesmente os deixa passar. Ele não os intercepta. Por que desperdiçar munição? E isso só mostra mais uma vez que eles não são guiados, são muito mal direcionados. Agora, quando se trata dos mísseis balísticos ou drones do Irã, aí sim é uma coisa totalmente diferente. Eles são todos direcionados com precisão. E o domo de ferro, há muitos vídeos em que ele dispara apenas por desespero. Lançam alguns interceptadores e o míssil balístico simplesmente passa direto por eles. Está se movendo em velocidades que eles não conseguem lidar. Então sim, Israel e os Patriots basicamente acabaram. Os Estados estão pegando os Patriots. E já que estamos nisso, os Estados estão sem Tomahawks. Na verdade, os Tomahawks que deveriam ser entregues à Suíça não serão mais, porque os Estados precisam deles, e já estão atrasados de qualquer forma. E a Suíça teve um problema com isso, obviamente. Não vamos pagar por isso. Não vamos te devolver o dinheiro, porque você não nos entregou os mísseis. Eles disseram, bem, o dinheiro que você investiu nos F-35, você ainda não recebeu. Vamos simplesmente ficar com ele. Então Israel saiu prejudicado, e duplamente. Talvez seja uma boa lição para eles aprenderem. Mas sim, eles estão sem mísseis. A coisa boa para os israelenses, eu te digo, é que Israel não está na mesma situação. Há várias questões aqui. Uma, para Israel, isso funciona porque um golfo destruído em chamas está em seu interesse. Vamos lembrar que Netanyahu, há uns 2 ou 3 anos, foi à ONU e fez aquele discurso bem estranho, sabe? A maldição, a bênção e tudo mais. O mapa dos locais. Aliás, Turquia e Iraque faziam parte da maldição, eu acho. A Síria com certeza fazia, e o Irã também. E ele estava desenhando essa linha, mostrando por onde a nova rota comercial vai passar, através de Haifa, para que os sauditas possam exportar seu petróleo por Haifa. Então, para ele, um Oriente Médio destruído é ótimo nessa região. E depois Israel tem outra grande vantagem que nenhum outro país do mundo tem. Bem, o Irã tem até certo ponto. O Irã conta com a Rússia e a China, que vão ajudar a colocar o Irã de volta em pé. Na verdade, eu pessoalmente já estou analisando essa questão para algumas pessoas, preparando as coisas para quando a luta parar, porque o Irã vai precisar de ajuda de empresas russas e chinesas. Quero dizer, isso é algo fora de qualquer dúvida. Mas Israel tem um grande respaldo, chama-se o contribuinte dos Estados Unidos. É como se dissesse, bem-vindos a ser o povo que vai reconstruir a economia israelense. Vocês não vão ter escolas, não vão ter estradas melhores, não vão ter novas pontes, vão ter um Israel recém-reconstruído, o principal estado dos Estados Unidos da América. Acreditem em mim, Ted Cruz e todos eles mal podem esperar para despejar o seu dinheiro lá. Então é isso, bem-vindos à realidade. Eles estão prontos para mandar seus filhos morrerem por isso. Quero dizer, estão mais do que dispostos a investir mais dinheiro na reconstrução de Israel. Israel tem assistência médica gratuita, educação gratuita. Vocês não, mas são vocês que pagam por isso. Essa é a realidade. Tenho certeza de que a liderança israelense vê exatamente dessa forma. Não importa o quanto de dano soframos, o tio Sam vai desembolsar o dinheiro de que precisamos. Bem, a menos que você seja sionista.
Sim, sim, sim. Bem, você sabe, o Irã está atacando esses alvos de forma muito estratégica. Alvos que também têm relação direta com os Estados Unidos. Nos Emirados Árabes Unidos, eles afirmam ter atingido um centro de comando e controle com 200 soldados norte-americanos. Mas além disso, o Irã está atacando bem no coração de onde vai grande parte do dinheiro dos contribuintes dos Estados Membros, os fabricantes de armas. Há relatos de que o Irã atingiu a L3 Systems e a Confit, grandes fabricantes de armamentos, especialmente aqueles que abastecem Israel. Mas é claro, como você acabou de dizer, eles estão usando o dinheiro dos contribuintes norte-americanos para fazer isso. Então é aqui que Israel está. Acho que a questão é, Israel tem o apoio dos Estados Unidos, mas quanto terá de sofrer e se recuperar, por assim dizer, quando tudo isso acabar, para colher os frutos de um Oriente Médio mais caótico, especialmente se o Irã ainda estiver por aí. Porque eu tendo a imaginar que se o Irã continuar com o mesmo governo, o mesmo sistema, e agora com a resistência, as pessoas falam que Israel está sendo atacado por 3 frentes. Ele terá algum tipo de paz, especialmente considerando que está declarando uma guerra eterna na região. Israel está prestes a ter uma pazinha agradável. E tenho certeza de que em breve eles vão começar novos projetos de investimento. Serão essas câmaras com pequenos bicos, originalmente feitas para chuveiros, mas nas quais também se pode colocar gás em vez de água. E logo atrás delas, haverá essas usinas bonitinhas onde você pode, sabe, gerar eletricidade queimando coisas como corpos. O que quero dizer é que Israel acabou de aprovar uma lei que permite a execução de, entre aspas, terroristas apenas de descendência palestina. Então eles mantêm prisioneiros e agora estão legalmente autorizados a executá-los. E Ben-Gurion e todos esses caras estavam estourando champanhe. Eles até usavam pequenos broches em forma de laço. Linchamento. Linchamento, meu bem. Se você é do Sul, sabe o que isso significa. Eles estão comemorando a capacidade de começar a linchar prisioneiros palestinos. E não há limite de idade para isso. Crianças pequenas, mulheres, quem quer que seja. Quem se importa? Eles estão sob custódia, então você pode simplesmente mandá-los embora. E tenho certeza de que o linchamento vai acontecer separadamente. Quero dizer, há tantos deles que isso vai acabar cansando. Então, mais cedo ou mais tarde, você precisa dar o próximo passo nessa solução, o próximo passo lógico. É só começar a fazer isso em escala industrial. Talvez alguém ache que estou sendo sarcástico, mas não estou. É apenas uma questão de tempo até começarem a cavar valas e alinhar pessoas, porque é sempre assim que acaba acontecendo. E essas pessoas, quero dizer, olhe para o rosto delas, estava em todos os noticiários, estão estourando champanhe, comemorando o fato de agora poderem legalmente executar prisioneiros, não apenas atirar nas crianças que correm pela rua ali, mas agora podem realizar execuções em massa de prisioneiros. É uma festa para eles. Quero dizer, este é um governo extremamente doente, uma sociedade extremamente doente. E embora haja manifestações anti-governo, e elas estejam crescendo, 70% ou 80% da população, sim, talvez não gostem de Netanyahu, mas apoiam suas políticas. Então, bem-vindo à realidade. E aliás, para quem ainda não percebeu, isso inclui também os palestinos cristãos. Mas novamente, eles estão bombardeando o terço cristão da população no Líbano. Então, sabe, não que os sionistas acreditem nisso. Eles acham que são os únicos cristãos de verdade. Todo o resto não é cristão. Um sionista cristão, quero dizer. Mas veja, o Trump, que diz que defende os cristãos, bem, comece a defender os cristãos se realmente quiser defender os cristãos. E a propósito, o Santo Sepulcro, em russo é apenas a Catedral do Túmulo de Cristo, o túmulo vazio, foi fechado. Então os católicos não puderam celebrar a missa de Páscoa. E, em uma semana, teremos a missa ou liturgia da Páscoa Ortodoxa, a Páscoa, vai estar fechada de novo. Essa igreja, desde que foi construída lá pelo 3º ou 4º século, nunca tinha sido fechada assim. Mas agora está.
24th century has never been closed like that. But it is now. Yeah. So, Yeah. how much Sim, quero dizer, esse é o desastre que, claro, os Estados Unidos estão permitindo sob o governo Trump e, na verdade, sob todos os governos. Eu queria conversar com você agora sobre as reações, já que analisamos o panorama do que está acontecendo militarmente aqui. Sabemos que os Estados Unidos, durante a noite, estavam se gabando, assim como Pete Hegseth esta manhã, de que enviaram bombardeiros B-52 para arrasar Isfahan e os depósitos de armas e munições, e tudo isso no Irã, alegando que estão eliminando todos os alvos. Mas os recentes ataques verbais de Donald Trump contra os chamados aliados, especialmente os aliados europeus, acho que merecem destaque aqui, porque Donald Trump, vou apenas mostrar isso. I think is of note here because Donald Trump, I'll just pull these up. First, he goes after the United Kingdom. Primeiro, ele parte para cima do Reino Unido, onde fala sobre combustível de aviação. Ele diz: o Reino Unido, que se recusou a se envolver na decapitação do Irã, eu tenho uma sugestão para vocês. Número 1. Comprem dos Estados, nós temos de sobra. E aqui eles estão falando de combustível de aviação. Número 2. Criem um pouco de coragem atrasada. Vão para as ruas e simplesmente tomem. Vocês vão ter que começar a aprender a lutar por conta própria. Os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudar, assim como vocês não estiveram lá por nós. O Irã foi dizimado. A parte difícil já acabou, ou está feita. Arranjem seu próprio petróleo, Donald Trump. E então ele parte para cima da França. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. All this is all happening at the same time. The country of France wouldn't let planes headed to Israel. A França não permitiu que aviões com destino a Israel, carregados com suprimentos militares, sobrevoassem o território francês. A França tem sido muito pouco colaborativa em relação ao carniceiro do Irã, que agora foi eliminado com sucesso. Os estadunidenses vão se lembrar disso. E isso vem depois de o Wall Street Journal ter noticiado que Donald Trump pode estar disposto. Bem, e claro, isso vem do governo Trump, então é difícil saber no que acreditar. Mas que ele pode estar disposto a encerrar esse conflito sem reabrir o Estreito de Hormuz. Isso talvez indique que as coisas não estão indo tão bem quanto nos dizem. Mas aqui estamos. O Irã está dizimado. Pessoal, vão buscar seu próprio petróleo. E sim, vocês têm sido muito ingratos, Europa. Então, Sass, qual é a sua reação a isso? O que isso te diz sobre o estado da guerra, especialmente do lado dos Estados Unidos? Certo, já faz 32 dias e ainda não conseguimos vender essa guerra. Aliás, essa guerra não é sobre armas nucleares. Não é sobre isso. E a propósito, o carniceiro do Irã é quem está escrevendo esses memes ali, essas postagens no Truth Social. Esse é o verdadeiro carniceiro do Irã. Agora precisamos abrir o Estreito de Hormuz, que já estava aberto antes de começarmos esse conflito e, na verdade, ainda está aberto. Só que está aberto para países que, A, não apoiam bases militares americanas e os Estados Unidos, e B, não compram em dólares. Opa, então, eu acho. E, aliás, a Espanha também disse, nada vai sobrevoar nosso espaço aéreo. Obrigado, podem ir embora. E acho que Trump acrescentou que a França é um bando de perdedores. É isso aí. Vocês são um bando de perdedores. Essa é a única coisa que ele não fez. Você é um perdedor 3D bem aí. Perdedor 3D. Vocês todos são um bando de perdedores 3D. Essa é a única coisa que o Trump ainda não fez. Tenho certeza de que ele está tirando uma foto disso, assistindo ao nosso programa e pensando, droga, eu devia ter acrescentado isso. Aí eles teriam entendido o que eu estou dizendo. Vai ter uma foto do Trump com um perdedor 3D na testa. Quer dizer, de novo, isso volta ao que estávamos dizendo sobre os acessos de raiva dele. São acessos de raiva, essa atitude de valentão, de vou te forçar porque vou te chamar de nomes e vou te empurrar com o peito se você não fizer o que eu digo. Porque ele estragou tudo e precisa que você tire as castanhas dele do fogo com suas próprias mãos e patas. Tipo, sabe, os europeus estão dizendo, não, pela primeira vez. Se eles não pagarem em dólares, quando tudo isso acabar, eles poderiam ir lá e tirar aquele petróleo, se ainda estiver fluindo, claro. Vamos começar por aí. Eles poderiam realmente ir lá e pegar.
Na verdade, o Trump jogar a toalha e sair é a melhor maneira de reabrir o Estreito de Hormuz com perda mínima de vidas. Provavelmente é a última coisa que o Trump quer ouvir, porque, bem, a base maga que restou, eles compram qualquer coisa dele. Eles compraram as moedas dele, pelo amor de Deus, e deram a ele 30 bilhões de dólares. Sabe do que estou falando? As moedas do Trump? Yeah, you know what I'm talking about? The Trump coins? Sim. 30 friggin' billion dollars. I mean, Jesus. 30 malditos bilhões. Jesus Cristo. Meu Deus, essas pessoas, é inacreditável. A maioria delas mal consegue pagar o aluguel, mas está comprando porque quer fazer parte da equipe Trump, da família Trump. Era assim que ele vendia a ideia. É patético. Mesmo que o que ele fazia não fosse ilegal, era absolutamente corrupto do ponto de vista moral. Mas essa base maga que restou, eles compram qualquer coisa. O problema é que ele perdeu 2/3 do MAGA. Muitos republicanos se voltaram contra ele e os democratas estão só esperando. Quero dizer, as eleições, se é que vai haver eleições, isso ainda é uma dúvida. Há maneiras de contornar isso. Mas se houver eleições, e se elas não forem roubadas do jeito que as eleições de Trump foram roubadas antes, e Trump está tentando fazer exatamente a mesma coisa, roubá-las, sabe, a vez dele de roubá-las, tornando tudo eletrônico. By making it all electronic. In this case, by the way, owned by an Israeli company. Nesse caso, aliás, pertence a uma empresa israelense. Não dá para inventar uma coisa dessas. Sabe, se ele perder as eleições, acabou. Quero dizer, acabou literalmente. No mínimo, se ele perder até uma das casas, vai ser uma tentativa de impeachment atrás da outra, só para sugar o tempo e a energia dele. E se ele perder as duas casas, pode haver tentativas de impeachment com oficiais federais indo tirá-lo da Casa Branca. Então, sabe, nesse ponto, a melhor coisa... Bem, obviamente, a melhor coisa que ele poderia ter feito era não fazer isso. Mas já estamos 32 dias atrasados para isso. A melhor coisa que ele poderia fazer agora é jogar a toalha, subir num porta-aviões, dizer missão cumprida e ir embora. Claro que a classe dos doadores proprietários não vai ficar muito feliz. Bem, quem sabe, talvez os israelenses fiquem felizes. Eles parariam de ser bombardeados se simplesmente calassem a boca e começassem a agir como seres humanos. Então, neste ponto, quero dizer, não há uma boa solução, certo? E a propósito, saiu um relatório sobre os briefings diários de guerra de Trump, o que explicaria muito sobre o seu absoluto... Bem, quero dizer, o homem não faz ideia do que está acontecendo. O que disseram é que o briefing diário médio dele dura de 2 a 3 minutos, e são apenas vídeos das Forças Armadas dos Estados Unidos explodindo coisas. Só isso. Não há baixas do lado americano, nenhum dano às forças dos Estados ou aliadas, nada mais. É só os Estados explodindo coisas. Então, não acho que jamais tenha havido, nem mesmo o sonolento Joe. Ok, quero dizer, o sonolento Joe obviamente não participava de nenhum tipo de reunião informativa, mas as pessoas que o manipulavam, trabalhando nos bastidores como cardeais das sombras, tinham uma boa noção do que diabos estava acontecendo aqui. Temos um presidente que está completamente fora de órbita. Quero dizer, 2 minutos assistindo essas coisas explodirem, ficando todo empolgado ali, e então bem, vencemos. Ele está certo, eles dizimaram, no sentido literal da palavra dizimar, 1 em cada 10. Para quem não sabe, a dizimação era o castigo para qualquer legião romana que fugisse do campo de batalha. Cada 10º soldado era condenado à morte pelos outros 9, e eles tiravam a sorte. Isso era uma dizimação. Então, quando dizem dizimar, isso significa destruição de 10%. Provavelmente dizimaram, talvez tenham dizimado 2 vezes, mas não o fizeram. Definitivamente não aniquilaram o Irã, nem nada do tipo. Agora esses B-52, eles estão entrando em território de bombardeio em tapete, assassinato em massa em uma escala que os Estados Unidos já praticaram. Quero dizer, eu estava assistindo ao Tucker Carlson, e tinha um cara lá dizendo algo como, sim, você sabe, os israelenses são ruins, mas não é como nós. Nós sempre tentamos salvar vidas humanas. Certo. Vamos olhar para isso de forma realista.
5 milhões de civis alemães mortos de um total de 6 milhões na Segunda Guerra Mundial. Milhões de civis japoneses mortos. 3 milhões de vietnamitas mortos. Pyongyang foi bombardeada tão intensamente que os pilotos norte-americanos reclamavam que não havia mais alvos para lançar bombas. E assim por diante. Na Iugoslávia, eles bombardeavam civis porque não conseguiam encontrar os militares. Sabe, é apenas procedimento padrão. Eles não conseguem encontrar os militares iranianos porque estão espalhados em bunkers. Então o que fazem? Bombardeiam civis. E é isso que estão fazendo agora. Escolas, igrejas, mesquitas, hospitais. Bem, você ouviu, Stas? Eu vi relatos de que, enquanto os Estados Unidos supostamente estavam destruindo bunkers em Isfahan e atingindo o chamado depósito de armas e munições, o Irã estava lançando mísseis balísticos a partir de Isfahan. Então, essa é uma dinâmica e tanto. Quer dizer, essa é uma dinâmica e tanto. Sabe, havia mapas mostrando que eles estavam atirando, acredito que estavam mirando em Israel. Mas, ainda assim, é uma dinâmica que considero bastante marcante em termos do que são as realidades do campo de batalha aqui. Os estadunidenses podem lançar bombas, mas isso está realmente afetando as capacidades do Irã? Parece que não. O que levanta a questão, Stas, militar e politicamente, de que há duas opções na mesa. Continuar desse jeito, enquanto os Estados Unidos e Israel puderem, ou ceder, porque não acho que o Irã vá parar. Não parece que o Irã vá parar mesmo que os Estados Unidos parem de atacar, porque Israel não garantiu que vai parar. E não há concessões vinculadas apenas a uma cessação das hostilidades. Então, qual é a sua opinião sobre essas opções? O que isso significa militarmente e como isso pode avançar sem concessões ao Irã? Eu simplesmente não sei como as coisas mudam sem isso. É fácil. Egito, Turquia. E eu não tenho muita certeza de qual era o terceiro país. Eram 3 países. Eles propuseram a Donald Trump um plano sobre como coordenariam e controlariam o fluxo de petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Você me ouviu direito? Não o Canal de Suez, o Estreito de Hormuz. Não o Estreito de Bósforo, o Estreito de Hormuz. Então as pessoas que nem sequer estão perto do Estreito de Hormuz, geograficamente conveniente, né? Do outro lado de toda aquela região, agora estão propondo a Trump que os deixe controlar o fluxo de petróleo. Quer dizer, ninguém perguntou ao Irã por quê. Por que se dar ao trabalho de perguntar ao Irã sobre isso? A absurdidade deste mundo. Quero dizer, nem o Monty Python conseguiria inventar algo assim, por mais drogas que tomassem. Se alguém tivesse escrito isso há 10 anos, se alguém tivesse colocado esse tipo de insanidade num livro, nunca teria sido publicado. É coisa demais, cara. Mas, sabe, há 10 anos, se você dissesse a alguém que iríamos cortar os genitais de meninos e remover os seios em desenvolvimento de meninas, depois dar a eles remédios para bloquear a puberdade e destruir seus corpos em nome da medicina, ninguém teria acreditado em você também. O que é isso, loucura? Mas, por outro lado, estamos vivendo isso agora. Então, sabe, a insanidade nunca para, cara. Essas coisas praticamente se escrevem sozinhas. Você lê algo assim e pensa, por que perguntar ao Irã? É como dizer, vamos ter negociações de paz sobre o conflito na Ucrânia, sem nos dar ao trabalho de perguntar à Rússia. O que aconteceu na Suíça em 23 ou foi em 24? Acho que foi em 24. Então isso é apenas uma estupidez que nunca acaba. Quero dizer, estamos lidando com pessoas, estamos lidando com a turma do Epstein para começar. São degenerados, e nós sabemos disso. E além disso, estamos lidando com pessoas realmente burras. O mundo tem uma superprodução de lideranças muito burras. É impressionante quanta liderança burra existe. Os franceses e os britânicos. E, nas coisas menores, os britânicos ainda estão meio que fazendo algo, mesmo que não admitam. Mas os espanhóis, ao menos, encontraram um pouco de coragem para não se envolver nisso. Ainda assim, estão totalmente comprometidos com a Ucrânia. Não importa o quanto isso dê errado.
E veja o que a Ucrânia está fazendo. A Ucrânia agora está atacando. Acho que eles não queriam parecer parciais para um lado ou para o outro. Então, há cerca de 2 semanas, eles destruíram um transporte militar de petróleo grego que estava a caminho de Novorossiysk para carregar petróleo do Cazaquistão da autoridade do Cáspio. Aliás, essa empresa é majoritariamente controlada por companhias americanas, a Chevron, neste caso. E então, na semana passada, eles atacaram um petroleiro turco cheio de óleo em águas turcas, que, aliás, provavelmente seguiria para Israel. Porque a Turquia, por mais que Erdogan critique o que os israelenses estão fazendo, não teve problema algum em redirecionar 57 petroleiros para Haifa. 57 petroleiros desde que esse conflito começou. Eles provavelmente poderiam ter ido para a Europa, mas para que os europeus precisam de petróleo. E então os israelenses, quer dizer, os ucranianos, estão atacando o gasoduto Turkstream, que vai para o sul. O gasoduto russo vai para o sul para abastecer o sudeste da Europa. E eles fecharam o oleoduto Druzhba para a Hungria e a Eslováquia, que aliás estavam refinando aquele petróleo e fornecendo à Ucrânia 20% do diesel de que ela precisa para o seu exército, que é basicamente para onde ele vai. Então você está vendo um monte de pessoas insanas por toda parte. Quero dizer, é incrível assistir a isso. É simplesmente absolutamente incrível assistir a isso. E o Irã, sabe, vou dar esse crédito ao Trump, eles fizeram uma mudança de regime. Eles fizeram uma mudança de regime. Eles mudaram, mas foi uma mudança de regime geracional. Eles se livraram das pessoas que eram realmente pró-Ocidente e queriam negociar com o Ocidente, porque tinham boas lembranças disso, e as substituíram por seus filhos, homens que cresceram lutando contra os procuradores iraquianos, apoiados pelos americanos nos anos 1980. A infância tardia e a adolescência deles, até mesmo o início da vida adulta, foram marcadas por ver amigos morrerem em ataques com gás iraquiano, armas químicas fornecidas pelo Ocidente, lançadas sobre suas cidades, vendo mulheres e crianças morrerem. Essas são as pessoas no poder agora. Eles não têm boas lembranças do Ocidente. Eles querem vingança. Então, parabéns, Sr. Trump. Você colocou no poder as piores pessoas possíveis para o seu lado. Mas continue batendo no peito. Você mudou o regime deles. E agora o que vai fazer? E agora o que você faz? Não há plano B. Não há plano C. Então eu não sei. E aí surge essa ideia idiota. Ou tomamos algumas ilhas ou mandamos forças especiais invadirem uma base no meio do Iraque. Desculpe, Irã. Então, certo, esse é o filme. É assim que vamos fazer. Missão Impossível, Força Delta. Vamos levá-los de helicóptero, porque os iranianos nunca vão perceber isso bem no meio do país deles. E eles vão arrombar as portas e os iranianos vão ficar sem estradas para fugir. Então poderão ser abatidos, como a vovó fez. Certo, vamos manter isso no roteiro. Então eles vão descer até o super sistema de túneis lá embaixo e eliminar todos os iranianos, porque eles simplesmente vão ficar parados no meio dos túneis, esperando para serem baleados. E eles não conseguem acertar nada. Tipo, sabe, vamos colocar isso no roteiro também. E então eles vão explodir tudo e depois vão sair. Missão cumprida. E então todos voam de volta. Um ótimo filme de Hollywood. Talvez um filme de nível B. Quais estrelas vamos colocar nele? Essas pessoas estão realmente vendo isso como um plano real. Eu fui consultor em uma mina de zinco no leste do Cazaquistão e fui até lá, desde o 10º paralelo até o 18º paralelo. Isso é 1.200 metros abaixo do solo, basicamente 2 quilômetros de profundidade, em uma montanha de granito. Então eu sei um pouco sobre montanhas de granito e como eles detonam câmaras. Você não vai fazer aquele lugar desabar sobre suas cabeças com alguns explosivos que está carregando. As câmaras de detonação, eles literalmente perfuram buracos nas paredes, colocam grandes cargas explosivas, cargas realmente grandes ali dentro. Leva dias para fazer isso corretamente. Depois,
eles detonam uma câmara de 10 por 10 metros e a preenchem novamente com cimento, depois de retirar o minério. Mas isso é granito. Eu já estive no subsolo, quando a montanha inteira tremeu depois de uma dessas explosões. Tudo se move. Você se move junto. A montanha não desaba. Talvez uma câmara muito pequena possa desabar, mas é só isso. Então, todas essas ideias de derrubar uma montanha de granito, simplesmente explodir tudo e nivelar, parem de assistir a Hollywood. Isso apodrece o cérebro. Antes de tudo, para a liderança em Washington, parem de assistir a Hollywood. The Washington leadership, stop watching Hollywood. Right. Yeah. Well, I wanted to Bem, eu queria... Talvez você possa explicar isso, Stas. Voltando ao Wall Street Journal. O plano. Porque com esse chamado plano, com esse anúncio no Wall Street Journal, essa suposta revelação diz que Donald Trump encerrará a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz fechado. Há esse plano genial aqui que eu gostaria que você analisasse, se puder. Então, primeiro, pressionar Teherã diplomaticamente para restaurar o livre fluxo do comércio. Se isso falhar, pressionar os aliados na Europa e no Golfo para assumirem a liderança na reabertura do estreito. Bem, nós vimos aqueles tweets. Parece que é aí que está a pressão. E então vem o terceiro ponto. Autoridades dos Estados Unidos determinam que uma missão direta para reabrir o Estreito de Hormuz arriscaria prolongar a guerra além do prazo declarado por Trump, de 4 a 6 semanas. A estratégia mudou para degradar as capacidades militares do Irã, enquanto as operações ativas são reduzidas. Pete Hegseth disse que os próximos dias serão decisivos, e é exatamente isso que eles vão fazer. Vão continuar atingindo o Irã, atingindo-o com força. Blá, blá, blá. Mas a minha pergunta para você, Stas, é a seguinte. Os Estados Unidos acabaram de enviar o quê? Milhares de fuzileiros navais, paraquedistas e outras forças que estão tentando reforçar. Isso é apenas aquela situação típica de não dá para acreditar em nada que vem do governo Trump. Vai haver algum tipo de operação terrestre ou não? Há apenas muita confusão e nós realmente não sabemos o que vai acontecer, porque parece que é isso que estão nos dizendo, que é o plano. Então, o que você acha desse chamado plano e de como tudo isso vai se desenrolar? How it's all going to shape out here. Yes. Sim. Em uma palavra, sim. Eles têm alguma ideia? Não. Eles sabem o que vão fazer? Não. Eles têm um plano? Não. Então vamos simplesmente jogar todas as opções que temos na mesa. Eu adoro isso. Vamos pressionar o Irã para abrir os estreitos, que supostamente se abrirão antes mesmo de você pressioná-los diplomaticamente, explodindo as malditas equipes diplomáticas. Ah, ok, sabe, 2 vezes. Não apenas uma, 2 vezes. Então, sabe, engane-me uma vez, a culpa é minha. Engane-me 2 vezes, a culpa é sua. Engane-me uma terceira vez, nunca mais seremos enganados, certo? Engane-me 2 vezes, a culpa é minha. Eles já tiveram o momento do a culpa é minha. Não acho que vão embarcar na terceira rodada dessa idiotice. Então, pressione-os diplomaticamente. E novamente, como eu disse, sabe, esses caras, os franceses, os espanhóis, acho que eles estão dispostos a pagar em yuan no fim das contas, ou simplesmente trazer ouro, seja o que for, só não em dólares. Acho que eles podem fazer isso, ou em euros, porque basicamente disseram, só não paguem em dólares. Nossa dúvida é, eles vão conseguir tirar alguma coisa desses portos? Como eu disse, os danos estão se acumulando. E o que eles estão discutindo com a Europa, com os danos que alguns dos... Bem, como especialista que trabalhou nessa área, quando eu olhei o número limitado de fotos que eu tinha, eu diria que, sabe, o gás levaria de 1 ano e meio a 2 anos para voltar a funcionar. E, portanto, todo o fertilizante também não vai ser produzido nesse período. Quer dizer, a Rússia está expandindo sua produção de fertilizantes, aumentou 40%, mas não dá para compensar 30% em 1 ano. Fisicamente impossível, especialmente agora, sabe, nem mesmo 1 ano e 1 mês. Mas, pelo que li de pessoas que estão lá, disseram que acabou, começa do zero. E se essa for a realidade, mesmo que as cabeças de poço não estejam danificadas, você está olhando para 5 a 7 anos. Se as cabeças de poço estiverem danificadas, está olhando para 1 década ou mais. O que nos leva de volta à questão.
os sheiks do Catar vão se dar ao trabalho de investir tanto dinheiro assim? Porque, na verdade, se você olhar para esses pequenos países, eles são apenas corporações. Corporações familiares disfarçadas de pseudo-estados. E neste ponto, eles não têm nenhuma receita entrando. Pode ser que não tenham receita por 5, 7, até 10 anos, mas vão ter uma grande quantidade de dinheiro que precisa ser investida. Estamos falando de centenas de bilhões de dólares. Eles vão fazer isso de boa vontade ou vão desistir, sabe? Vão simplesmente cair fora e dizer tanto faz, não nos importamos com isso. Já temos nossos bilhões nas contas bancárias. Vamos viver o melhor que pudermos agora com esses fundos limitados que temos, de centenas de bilhões. Para que se preocupar em reinvestir? Porque quero dizer, tudo isso foi construído desde os anos 40, 50 e 60. Because I mean, all of this has been built up since, the 50s, the 40s, and the 50s and the 60s, and it was built up steadily, and they were cash flows. Isso foi sendo construído de forma constante e o fluxo de caixa deles estava entrando. Eles estavam investindo e crescendo, e agora precisam fazer tudo isso em 5, talvez 7 anos. Isso é enorme. Mas quero dizer, você consegue imaginar tanto gás fora da economia pelos próximos 20 anos? E para as pessoas que vão dizer perfurem agora, claro, é uma ótima ideia. Mas é importante entender uma coisa. Leva, em média, de 3 a 5 anos para colocar um novo campo em exploração econômica. Desde identificar geologicamente onde aquele petróleo e gás podem estar, até colocar o equipamento no lugar e começar a fazer poços exploratórios, que basicamente é algo como, ok, vamos tentar aqui. Não nada. Okay, let's try here. No, nothing. Okay, let's try here. And you start. Certo, vamos tentar aqui. E você começa simplesmente fazendo buracos no chão até encontrar o produto. Aí você diz, ok, tem produto ali. Fizemos bem. Porque geologicamente você está observando as camadas do solo e pensando, sim, essa pode ser uma área onde pode haver petróleo e gás. Mas até começar a perfurar, você não sabe. Esse é o simples fato. Onde está localizado e se há volumes que possam ser explorados economicamente. Você simplesmente não sabe até começar a perfurar. Mas uma vez que começa, é preciso levar equipamentos e pessoas para o local onde estiver. Depois, há as questões climáticas. Por exemplo, se você estiver perfurando no extremo norte da Rússia, só é possível fazer isso durante o inverno gelado, porque as estradas estão congeladas, tudo está congelado. Não dá para fazer isso no verão, porque tudo se transforma em um grande pântano e os mosquitos, que ficam mais ou menos desse tamanho, aparecem em enxames pretos. É por isso que as renas do norte migram, não apenas por falta de comida, mas porque estão tentando fugir dos mosquitos. Estou falando bem sério quando digo isso. Então, tudo isso, sabe, há vários fatores que influenciam quanto tempo vai levar para colocar qualquer novo campo em operação. Deixa para lá. Quero dizer, é preciso construir infraestrutura para isso. Quando o petróleo ou gás começam a sair, é preciso descobrir como levá-los ao mercado. Tudo isso leva tempo. Não há tempo. É isso, a crise chegou. A crise alimentar vai chegar nos próximos meses. A crise de combustível já está aqui. Muitos países estão praticamente sem combustível. Na Austrália, mostraram que cerca de metade dos postos de gasolina ou postos de combustível estão sem nada. É isso. Eles não têm nada. Zero, racionando em todos os lugares agora. Exceto na Rússia, China e Índia. Os estadunidenses não estão se apressando. Os brasileiros estão apenas espremendo a população ao limite. E Trump poderia impor tetos de preço sobre o petróleo e poderia interromper as exportações para garantir que haja petróleo suficiente. Ele não vai fazer isso, porque os amigos dele estão lucrando com isso. E é isso que importa no fim das contas. Não os camponeses, não os servos dos impostos, infelizmente. Muitos que estão ouvindo este programa são servos dos impostos, quer queiram admitir isso ou não. Pelo menos é assim que Washington ou Londres veem você. Ou, aliás, Paris e muitas dessas outras capitais. Eles o veem apenas como algo que podem espremer para financiar seus projetinhos e melhorar a própria vida.
Uh, Yeah. Well, yeah, Yeah. No, I mean, Sim, sim. I think Quer dizer, Stas, acho que o programa de hoje foi ótimo. Cobrimos muita coisa em pouco tempo. Sei que você tem outro compromisso, então vamos encerrar por aqui. Pessoal, cliquem no botão de curtir. Isso ajuda o programa a alcançar novos espectadores e a ter mais destaque no algoritmo do YouTube. Vão até a descrição do vídeo, onde vocês podem encontrar o canal do Stanislav Kropivnik, Nos Olhos da Verdade. Inscrevam-se lá para acompanhar o trabalho dele. E claro, todos os lugares que apoiam este programa, Substack, Patreon, Buy Me a Coffee e outros, também estão listados lá. Eu volto amanhã e anuncio o que vem por aí. Até a próxima, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Until then, everyone, take care. Bye bye. what Uma coisa, se eu puder dizer.